O pastor Davi deu a entender que artistas com que uns mundanos podem criar músicas inspiradas por Deus. Deu a entender isso aí na visão dele. Como funciona isso? Com agentes... eu tô longe, né? Como a gente sabe quando uma música... deve ser como, né? Como a gente sabe quando uma música foi ou não inspirada por Deus. Tá. Acho que foi porque eu falei do Djavan aqui, né? Foi, provavelmente. Eu sou fã, né? Então... É baita fã do Djavan. E você do Beethoven. Bom, então tá. Artistas mundanos podem criar músicas inspiradas por... Bom, primeiro que eu acho que a gente fez essa dicotomia durante muito tempo. Sim, na igreja, né? Aquilo que é mundano, aquilo que é santo, sagrado, profano, Deus e diabo, instrumento do mundo, instrumento de Deus, não sei o que, essa dicotomia. A gente secularizou a música. A gente trouxe a música como se ela fosse algo do diabo. Via de regra, o que é inspirado não é a música, é a letra. Então a letra é inspirada, a música é música. A música é dó, ré, mi. A música é física, né? É matemática, física é matemática. A música é... Agora, quando você pega alguém que consegue fazer uma bela música, eu acho que isso vem de Deus. Eu acho que isso glorifica a Deus. É como um médico. É como um médico que consegue fazer uma vacina. Isso é para a glória de Deus. É como um poeta. Isso é para a glória de Deus. Então, a gente criou essa dicotomia de que existe alguma coisa que não é de Deus. É claro, né? Tem letra que, pelo amor de Deus. Sim, né? Tem letras... Tem algumas músicas que definitivamente não que são de Deus. Definitivamente aquilo, pelo menos o autor, não ele teve fez, uma né? intenção de sexualização, de erotização. Seria o funk, né? Puxa, acabei falando aqui. Posso falar, cara? Posso falar? Pode falar. Nada bom. O podcast é seu, hein? Enfim, músicas que de fato não agregam, não acrescentam nada. Mas, por exemplo, o livro de Cantares de Salomão... Sim, não pode dizer que é um... a gente faz até analogia de algumas coisas. Isso aqui pode ser analogia à igreja. Mas ele não estava escrevendo para a igreja. Não, ali era amor. Exatamente. Homem e mulher. Amor pela mulher. Então, eu não é que eu... Agora é óbvio. Se você está num dia lá em depressão, malzão, você não vai ouvir uma música do Djavan. Você vai ouvir um louvor. Claro. Você vai ouvir uma música de adoração, para você adorar a Deus. Mas... quando a gente fala de música, eu acho que a gente tem que tocar muito mais na questão da letra. Sim. De uma bela melodia e tal. Aí a gente tem realmente canções que são canções que elevam, né? Canções de adoração, de louvor e adoração, até faço uma separação entre isso aí. Mas eu não acho que a gente deva fazer essa separação entre cultura do mundo, cultura de Deus, como se a igreja fosse um povo segregado, como se a igreja fosse um céu, como se a igreja fosse, sabe? Uhum. Como se a igreja não estivesse dentro do mundo, como se a igreja não estivesse dentro do contexto do mundo. Acho que quanto mais a gente entra na igreja, né, quanto mais a gente fica preso à linguagem, a uma música, a uma forma de falar que é o evangeliquez, menos a gente se comunica com o mundo. Menos a gente se comunica com o mundo. Quando a gente olha para Jesus, a gente percebe Jesus se comunicando com o mundo. Jesus estava ali o tempo todo falando a linguagem das pessoas. Jesus era um missionário. Ele não estava dentro do templo, ele estava fora, ele estava no mundo, né? Então, eu acho que aquilo que é inspirado é aquilo que dá glória a Deus, que glorifica a Deus. E Deus deu para essas pessoas talentos. E eles usam esse talento, que são músicos, que são pessoas extremamente talentosas, que conseguem, de fato, fazer melodias lindíssimas, né? Então, isso, para mim, glorifica a Deus. Ainda que seja uma revelação natural, que a gente chama na teologia. Uhum.
né? Mas é algo que a natureza glorifica a Deus. Os céus, os passarinhos, o mar, tudo isso glorifica a Deus. Então tudo é para a glória de Deus. Deus é glorificado em tudo. Então nesse ponto eu sou meio reformado. Lutero falava que o mundo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Todas as coisas glorificam a Deus, né? Não tem nada que não glorifique a Deus. E quando o homem usa a ciência, a música, as artes, ele está glorificando quem criou. E Deus fica feliz, eu imagino, né? Um pai que vê um filho criar uma poesia, uma canção, ele vai se orgulhar. Pô, eu criei aquele ser ali que está criando isso. Então eu não faço muito, Guilherme, essa dicotomia entre... Ele até colocou entre aspas ali, né? Os artistas mundanos, cristãos. Para mim isso é tudo uma questão de linguagem, né? O que importa para mim é a letra. A música para mim é sempre a mesma. É boa ou ruim. Não é nem questão de ser santa ou não, ela é boa ou ruim. Engraçado, você estava falando, estava pensando sobre isso, né? E, por exemplo, que a gente não pode, por exemplo, pegar uma música igual... Tem uma música que uma menina fez e ficou rodando no WhatsApp, assim, o pessoal... Trem Bala, acho que é o nome da música. A gente pode dizer que aquela música é do mundo, não é? Cara, que música linda, né? Cara, por favor. A vida é um trem bala. Exatamente. Dizer que aquilo não foi inspirado, foi inspirado, não tem como. Daí, por exemplo, tem uma que eu inclusive cantei lá onde eu trabalho, na retomada presencial, o pessoal ficou... Pandemia não teve, o trabalho e tal, daí o pessoal ia voltar. E eu cantei Azul da Cor do Mar, do Tim Maia. Como que você pode dizer que uma música daquela não é inspirada? Tudo bem, o cara não está cantando para Deus. Mas é uma experiência humana que Deus conhece muito bem, Ele conhece o nosso coração. Eu acho que você não pode falar de Deus sem falar do homem. Exatamente. Eu acho que a gente começa a falar de Deus quando a gente começa a falar do homem, né? Da humanidade. Porque Deus, ele vem até nós na revelação, e ele chega até nós por meio de Cristo, da revelação de Cristo, e Cristo é um ser humano. Então, como que nós podemos falar de Deus fora de Cristo, que é um homem? Não podemos. Então a gente fala de Deus a partir do caminho, a partir digamos que Cristo é aquele que nos faz tocar em Deus. Então, e aí o Agostinho de Hipona, ele falava assim: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus. Exatamente porque a espiritualidade é tanto a busca por Deus quanto a busca por mim mesmo. O indivíduo que tem essa experiência da espiritualidade não é só o cara religioso, é o cara que busca conhecer quem ele é. E aí ele glorifica a Deus por ser quem ele é. Então ele vai desenvolver as habilidades, os talentos dele. E isso tudo é para a glória de Deus. Então eu concordo com você plenamente. O homem é um ser que é a imagem e semelhança de Deus. Ele é imago Dei. Então, por ser essa imagem, Deus falou para ele assim, dê nome aos animais, use isso aqui, faça cultura, governe sobre as coisas. Então exerça a minha imagem aqui. Então não tem como a gente não ver a imagem de Deus numa arte, num quadro, num afresco, numa escultura, numa música. Então eu acho que uma religião muito idolátrica até. Sim. É uma religião muito idolátrica. É pesado falar isso, cara. Mas a gente tem um culto muito musicado, de muita música, que precisa muito da música, artístico, e que a gente acaba muitas vezes criando os nossos ídolos. Aí a gente vai entrar tá muito comum isso. num negócio do ídolo cristão lá. Né? Verdade. Olha a categoria, hein? Tô gostando desse bate-papo, hein? Categoria, hein, pastor?